Você tem a disciplina para vencer a si mesmo? Em um mundo que glorifica a gratificação instantânea e a busca incessante por prazer, a disciplina se tornou uma virtude rara, quase um superpoder. Somos constantemente bombardeados por distrações, por chamados à procrastinação, por promessas de atalhos que nos desviam do caminho da maestria. Mas, e se o verdadeiro segredo para o sucesso, para a alta performance e para a realização pessoal não estivesse em talentos inatos ou em sorte, mas em uma disciplina de ferro, forjada na fornalha da razão e da autodisciplina? Este texto é um mergulho profundo no coração do estoicismo, explorando como essa filosofia milenar pode ser sua arma mais potente para dominar o caos interno e externo, para superar a procrastinação, para focar no que realmente importa e para se tornar um verdadeiro vencedor em um mundo de distrações. Longe de ser uma doutrina de privação ou de sofrimento, o estoicismo é um manual de guerra para a mente, um guia para forjar um espírito que nenhuma tentação, nenhuma fraqueza, nenhuma distração pode quebrar. Vamos desvendar como os ensinamentos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio podem te guiar para uma vida onde você não é refém dos seus impulsos, nem das pressões externas, mas o arquiteto implacável do seu próprio destino. Prepare-se para desafiar suas noções de liberdade, de prazer e do próprio significado de ser verdadeiramente disciplinado. A verdadeira força não reside em evitar o trabalho árduo, mas em abraçá-lo com uma mente fria e calculista, transformando cada desafio em uma oportunidade de fortalecer sua armadura interior. A disciplina de ferro estoica não é a ausência de desejos, mas a capacidade de senti-los sem ser dominado por eles, de usar a razão como um bisturi para dissecar as tentações e de transformar a fragilidade humana em uma fonte inesgotável de poder pessoal. É a escolha de ser o mestre do seu próprio jogo, de forjar um espírito que ninguém consegue abalar e de viver uma vida de soberania que transcende a compreensão comum. É a jornada para se tornar verdadeiramente livre, não das circunstâncias, mas da tirania da sua própria mente, e de se posicionar como uma força inabalável em qualquer cenário. Um verdadeiro vencedor. A disciplina é a ponte entre metas e realizações. Sem ela, os sonhos permanecem apenas sonhos, e os talentos se perdem na inação. O estoicismo não vê a disciplina como uma punição, mas como a expressão máxima da liberdade. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer a todo momento, mas ter o poder de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. É a capacidade de agir de acordo com a razão, e não com os impulsos e paixões. Epicteto, em seus discursos, nos lembra que a liberdade não é alcançada pela satisfação dos desejos, mas pela eliminação dos desejos. Essa máxima é a pedra angular da disciplina estoica. Quando você domina seus desejos, você se liberta da tirania deles. Você não é mais refém da gratificação instantânea, da procrastinação ou das distrações. Você se torna o mestre de sua própria vontade, capaz de direcionar sua energia para o que realmente importa. A disciplina estoica é a aplicação prática da dicotomia do controle no campo da ação. Você não controla os resultados de seus esforços, mas controla seus próprios esforços, sua dedicação e sua persistência. Ao internalizar essa distinção, você se liberta do fardo de tentar gerenciar o incontrolável e foca sua energia no único domínio onde ela tem poder, suas próprias ações. Essa postura te confere uma vantagem estratégica. Enquanto os outros se perdem em distrações e procrastinação, você avança com propósito e precisão. A disciplina de ferro é a liberdade de não ser refém das suas próprias fraquezas, de não se importar com o que é fácil, mas de focar no que é necessário para alcançar seus objetivos. É a escolha de ser o mestre do seu próprio estado mental, de não permitir que a preguiça ou a tentação tenham o poder de desviar você do seu caminho. Essa é a psicologia sombria da disciplina. Usar a autodisciplina como um motor implacável, tornando-se de fato um vencedor. É a compreensão de que a verdadeira força não reside em evitar o trabalho árduo, mas em abraçá-lo com uma mente fria e calculista, e em preservar sua energia para o que realmente importa, seus objetivos e sua virtude.
A disciplina de ferro é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga. A superação da procrastinação não é um evento único, mas uma batalha diária, que o estoico vence através de estratégias mentais e hábitos rigorosos. Em um mundo de infinitas opções e distrações, adiar tarefas importantes tornou-se um hábito comum, uma armadilha que rouba nosso tempo, nossa energia e nosso potencial. O estoico, no entanto, confronta a procrastinação com uma estratégia implacável. Ele compreende que a procrastinação não é uma falha de caráter, mas uma falha de julgamento, uma preferência pelo prazer imediato em detrimento do bem a longo prazo. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, nos adverte: enquanto adiamos, a vida passa. Essa máxima é um lembrete contundente da urgência de agir. O estoico não espera pela motivação. Ele cria a motivação através da ação. Ele compreende que a ação gera mais ação, e que o primeiro passo, por menor que seja, é o mais importante. A superação da procrastinação é a aplicação da virtude da coragem no campo da autodisciplina. É a coragem de enfrentar o desconforto inicial de uma tarefa, de resistir à tentação da distração e de persistir mesmo quando a vontade falha. O estoico treina sua mente para focar no processo, não no resultado. Ele se dedica a fazer o seu melhor no presente, a agir com sabedoria, coragem, justiça e temperança em cada momento, e deixa o resultado para o destino. Essa atitude, longe de ser passiva, é a forma mais elevada de ação, pois nos permite agir com total dedicação e excelência, sem sermos paralisados pelo medo do fracasso. É a liberdade de dar o seu melhor, sabendo que o seu valor não reside no sucesso ou no fracasso externo, mas na qualidade de suas intenções e ações. A psicologia sombria da disciplina reside em usar a ação como um antídoto contra a inércia. Ao invés de esperar pela inspiração, o estoico age, e a inspiração o segue. Ele compreende que a disciplina não é um estado, mas um hábito, uma série de pequenas escolhas feitas repetidamente. Cada vez que você escolhe agir em vez de procrastinar, você fortalece seu músculo da disciplina, tornando-se mais resistente às tentações futuras. A superação da procrastinação é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos das distrações com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um vencedor. Para isso, ele utiliza técnicas como a regra dos 2 minutos, onde qualquer tarefa que leve menos de 2 minutos é feita imediatamente, e a técnica Pomodoro, que divide o trabalho em blocos focados, intercalados com pequenas pausas. Essas estratégias, embora modernas, alinham-se perfeitamente com a ética estoica de ação deliberada e foco no presente. Ele também pratica a visualização do eu futuro, imaginando a dor do arrependimento de não ter agido e a satisfação de ter cumprido seu dever, usando essa imagem como um poderoso motivador. A procrastinação é, em essência, uma fuga do desconforto. O estoico, ao abraçar o desconforto voluntário, desarma essa fuga, tornando-se imune aos seus apelos. Ele compreende que a verdadeira liberdade não é a ausência de desconforto, mas a capacidade de enfrentá-lo com coragem e de transformá-lo em um catalisador para o crescimento. É a escolha de ser o mestre do seu próprio tempo, de não permitir que a preguiça ou a tentação roubem seu potencial, e de viver uma vida de propósito e significado, onde cada dia é uma oportunidade de avançar em direção aos seus objetivos com uma determinação implacável. O foco inabalável é a capacidade de direcionar sua atenção para uma única tarefa, eliminando todas as distrações e mantendo a concentração até a conclusão. Em um mundo de sobrecarga de informações e de multitarefas, o foco se tornou uma commodity rara, mas essencial para a alta performance. O estoico, no entanto, cultiva o foco como uma virtude, uma manifestação da sua maestria mental. Ele compreende que a atenção é o seu recurso mais valioso e que desperdiçá-la em distrações é um ato de autossabotagem. Marco Aurélio, em suas meditações, nos aconselha: não se perturbe com o futuro. Você o enfrentará, se precisar, com as mesmas armas da razão que o armam contra o presente. Essa máxima é a essência do foco estoico,
concentrar toda a sua energia no momento presente, na tarefa em mãos, sem se deixar desviar por preocupações sobre o futuro ou arrependimentos sobre o passado. O estoico treina sua mente para ser um laser, capaz de cortar o ruído e de se concentrar no que realmente importa. Ele pratica a atenção plena, prosoche, a vigilância constante sobre seus pensamentos e suas ações, garantindo que eles estejam alinhados com seus objetivos e seus valores. O foco inabalável é a aplicação da virtude da sabedoria no campo da produtividade. É a sabedoria de discernir o que é essencial e o que é trivial, de eliminar as distrações e de direcionar sua energia para o que produz os maiores resultados. O estoico compreende que a multitarefa é uma ilusão, uma forma de fazer muitas coisas mal feitas. Ele prefere fazer uma coisa de cada vez, mas fazê-la com excelência e dedicação total. A psicologia sombria da disciplina reside em usar o foco como um amplificador de poder. Ao invés de dispersar sua energia em 1000 direções, o estoico a concentra em um único ponto, criando um impacto desproporcional. Ele compreende que a disciplina não é apenas sobre fazer o que é difícil, mas sobre fazer o que é certo, com a máxima eficiência e eficácia. O foco inabalável é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos das distrações com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um vencedor. Para aprimorar o foco, o estoico estabelece ambientes de trabalho sem distrações, desativando notificações, fechando abas desnecessárias e comunicando sua necessidade de concentração aos outros. Ele também pratica a meditação para treinar sua atenção e a leitura profunda para fortalecer sua capacidade de concentração em tarefas complexas. O foco não é um estado passivo, mas uma habilidade ativa que é cultivada através da prática deliberada. É a escolha de ser o mestre da sua própria atenção, de não permitir que sua mente seja sequestrada por impulsos externos e de direcionar sua energia para o que realmente importa, com uma precisão implacável. A resiliência inabalável é a capacidade de se recuperar rapidamente de adversidades, de aprender com os fracassos e de persistir diante dos obstáculos. Em um mundo de constantes desafios e incertezas, a resiliência se tornou uma característica essencial para a alta performance e para a realização pessoal. O estoico, no entanto, cultiva a resiliência não como uma característica inata, mas como uma virtude, uma manifestação da sua maestria mental. Ele compreende que a vida é cheia de altos e baixos, e que a verdadeira força não reside em evitar as quedas, mas em se levantar mais forte a cada vez. Epicteto, em seus discursos, nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre as coisas. Essa máxima é a pedra angular da resiliência estoica. Quando você domina a arte de controlar suas reações, você se torna intocável. As adversidades perdem seu poder de choque, os fracassos se tornam oportunidades de aprendizado e os obstáculos se transformam em degraus para o sucesso. A resiliência inabalável é a aplicação da virtude da coragem no campo da autodisciplina. É a coragem de enfrentar o desconforto, de persistir diante da dor e de manter a fé em si mesmo quando tudo parece dar errado. O estoico treina sua mente para ver os desafios como oportunidades de crescimento, como testes para fortalecer sua alma. Ele pratica a premeditatio malorum, a premeditação dos males, não para gerar pessimismo, mas para se preparar mentalmente para as adversidades. Ao contemplar os piores cenários, ele se familiariza com eles, diminuindo seu poder de choque caso se concretizem. Essa prática o liberta do medo do desconhecido e o capacita a enfrentar qualquer desafio com uma mente calma e um espírito inabalável. A psicologia sombria da disciplina reside em usar a resiliência como um escudo impenetrável. Ao invés de se deixar abater pelos fracassos, o estoico os abraça como parte do processo de aprendizado. Ele compreende que a disciplina não é apenas sobre fazer o que é difícil, mas sobre persistir no que é certo, mesmo quando os resultados não são imediatos. A resiliência inabalável é a arma secreta do estoico,
que o permite navegar pelo caos das adversidades com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um vencedor. Para fortalecer a resiliência, o estoico pratica a aceitação radical do que não pode ser mudado, focando sua energia no que está sob seu controle. Ele também cultiva uma rede de apoio de indivíduos virtuosos que o inspiram e o apoiam em momentos de dificuldade. A resiliência não é um traço isolado, mas um conjunto de habilidades que são desenvolvidas através da prática constante e da reflexão. É a escolha de ser o mestre da sua própria narrativa, de transformar cada revés em um capítulo de superação e de viver uma vida de propósito e significado, onde cada desafio é uma oportunidade de fortalecer sua alma e de se tornar um verdadeiro vencedor. A gestão do tempo como um recurso finito e precioso é uma habilidade crucial para a disciplina e a alta performance. Em um mundo onde o tempo é frequentemente desperdiçado em distrações e atividades triviais, o estoico compreende que o tempo é o seu recurso mais valioso e que cada momento é uma oportunidade de agir virtuosamente e de progredir em direção aos seus objetivos. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, nos adverte: não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. Essa máxima é um lembrete contundente da importância de gerenciar o tempo com sabedoria. O estoico não espera pelo tempo, ele o cria através da disciplina e da priorização. Ele compreende que a vida é finita e que cada dia é um presente a ser usado com propósito. A gestão do tempo estoica é a aplicação da virtude da temperança no campo da produtividade. É a temperança de resistir à tentação da gratificação instantânea, de eliminar as distrações e de focar no que realmente importa. O estoico treina sua mente para ser um guardião do tempo, capaz de proteger seus momentos mais valiosos de serem roubados por atividades triviais. Ele pratica a reflexão diária, examinando como usou seu tempo e identificando áreas onde poderia ter sido mais eficiente e produtivo. Essa autoavaliação honesta não é para autocrítica destrutiva, mas para aprendizado e melhoria contínua. Ela reforça a consciência de si e a capacidade de alinhar suas ações com seus objetivos, transformando cada dia em uma oportunidade de crescimento e aprimoramento moral. A psicologia sombria da disciplina reside em usar a gestão do tempo como um multiplicador de poder. Ao invés de se deixar levar pelo fluxo do tempo, o estoico o domina, direcionando-o para o que produz os maiores resultados. Ele compreende que a disciplina não é apenas sobre fazer o que é difícil, mas sobre fazer o que é certo, com a máxima eficiência e eficácia. A gestão do tempo como um recurso finito é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos das distrações com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um vencedor. Para otimizar a gestão do tempo, o estoico utiliza a matriz de Eisenhower, priorizando tarefas com base em sua urgência e importância. Ele também adota a prática de bloqueio de tempo, dedicando períodos específicos para tarefas de alta prioridade, protegendo-os de interrupções. A gestão do tempo não é apenas sobre ser produtivo, mas sobre ser intencional com a sua vida, garantindo que cada momento seja gasto de forma alinhada com seus valores e seus objetivos mais elevados. É a liberdade de não ser escravo do tempo, mas o mestre de seus próprios momentos, capaz de direcionar sua energia para o que realmente importa e de alcançar seus objetivos com uma precisão implacável. O desapego dos resultados é um pilar fundamental para a disciplina e a alta performance. Em nossa sociedade, somos condicionados a vincular nossa felicidade e nosso valor aos resultados de nossas ações. O sucesso profissional, a riqueza material, o reconhecimento social. Essa mentalidade nos torna reféns do futuro, pois nossa paz de espírito depende de um desfecho específico que, por sua própria natureza, está fora do nosso controle total. O estoico, ao contrário, pratica o desapego radical dos resultados. Ele se concentra inteiramente no processo, na qualidade de suas ações e na pureza de suas intenções. Epicteto ilustra isso com a metáfora do arqueiro. O arqueiro controla a escolha do arco, a tensão da corda, a mira e a liberação da flecha. Mas ele não controla o vento, o movimento do alvo ou se a flecha atingirá o centro.
Sua virtude reside na perfeição de sua técnica, não no acerto do alvo. Da mesma forma, o estoico se dedica a fazer o seu melhor em cada empreendimento, agindo com sabedoria, coragem, justiça e temperança. Ele se esforça para ser um bom profissional, um bom amigo, um bom cidadão. Mas ele não se apega ao sucesso ou ao fracasso externo. Se o resultado for favorável, ele o aceita com gratidão, mas sem euforia. Se for desfavorável, ele o aceita com equanimidade, sem desespero ou autopiedade. Essa atitude o liberta da tirania da expectativa. A ansiedade surge quando há uma lacuna entre o que desejamos e o que tememos. Ao nos desapegarmos do desejo por um resultado específico, eliminamos essa lacuna e, consequentemente, a ansiedade. Isso não significa falta de ambição ou de esforço, mas sim uma ambição e um esforço que são intrinsecamente motivados pela virtude, e não pela busca de recompensas externas. A psicologia sombria da disciplina reside em usar o desapego dos resultados como um escudo impenetrável. Ao invés de se deixar paralisar pelo medo do fracasso, o estoico age com total liberdade e eficácia, pois sua motivação é interna e não externa. Ele compreende que a disciplina não é apenas sobre fazer o que é difícil, mas sobre fazer o que é certo, com a máxima eficiência e eficácia, independentemente do resultado. O desapego dos resultados é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos das incertezas com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um vencedor. Para aprofundar o desapego, o estoico pratica a meditação sobre a impermanência, lembrando-se de que tudo é transitório e que o apego excessivo a resultados externos é uma fonte de sofrimento. Ele também cultiva a gratidão pelo processo e pelo esforço, independentemente do desfecho. O desapego dos resultados não é uma renúncia à ambição, mas uma redefinição do sucesso, onde a verdadeira vitória reside na qualidade de suas ações e na paz de sua consciência. É a liberdade de não ser escravo dos seus resultados, mas o mestre das suas ações, capaz de encontrar a felicidade na jornada e não apenas no destino. A aceitação da adversidade como treinamento é uma das características mais distintivas da disciplina estoica. Em vez de ver os obstáculos como impedimentos, o estoico os enxerga como oportunidades de crescimento, como testes para fortalecer sua alma e aprimorar suas virtudes. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra: o que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Essa máxima encapsula a atitude estoica em relação à adversidade. Cada desafio, cada dificuldade, cada revés se torna uma oportunidade para praticar a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança. O estoico não foge da adversidade, ele a abraça. Ele compreende que a vida é um campo de treinamento constante e que os obstáculos são os pesos que nos tornam mais fortes. Essa aceitação radical da adversidade o capacita a enfrentar qualquer desafio com uma mente calma e um espírito inabalável. A psicologia sombria da disciplina reside em usar a adversidade como um catalisador para o crescimento. Ao invés de se deixar abater pelos problemas, o estoico os utiliza como oportunidades para aprimorar suas habilidades, para fortalecer sua resiliência e para aprofundar sua compreensão da vida. Ele compreende que a disciplina não é apenas sobre fazer o que é difícil, mas sobre transformar o difícil em uma oportunidade de maestria. A aceitação da adversidade como treinamento é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos dos desafios com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um vencedor. Para aprofundar essa aceitação, o estoico pratica a visualização negativa, contemplando os piores cenários para se preparar mentalmente e perceber que sua força interior é maior do que qualquer problema externo. Ele também cultiva a gratidão pelas lições aprendidas através da adversidade, vendo cada obstáculo como um professor. A aceitação da adversidade não é uma resignação passiva, mas uma forma ativa de engajamento com a realidade, onde cada desafio é uma oportunidade de fortalecer sua alma e de se tornar um verdadeiro vencedor. É a liberdade de não ser escravo das circunstâncias,
mas o mestre de sua própria resposta, capaz de transformar qualquer obstáculo em um degrau para o sucesso e de alcançar seus objetivos com uma determinação implacável. O cultivo da autossuficiência é um pilar fundamental para a disciplina e a alta performance. Em um mundo que nos incentiva a depender de fatores externos para nossa felicidade e sucesso, o estoico busca a autossuficiência, a capacidade de encontrar a paz e a realização dentro de si mesmo. Epicteto, em seus discursos, nos lembra: não busque que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como acontecem, e você prosperará. Essa máxima é a essência da autossuficiência estoica. Quando você se liberta da necessidade de que o mundo se conforme aos seus desejos, você se torna imune às frustrações e às decepções. Você encontra a felicidade na sua própria capacidade de se adaptar, de aceitar o que não pode ser mudado e de focar no que está sob seu controle. O estoico compreende que a verdadeira riqueza não reside em bens materiais ou em reconhecimento externo, mas na sua própria virtude e na sua paz interior. Ele pratica o desconforto voluntário, expondo-se a pequenas privações para perceber que sua felicidade não depende do conforto ou do luxo. Essa prática o liberta do medo da perda e o capacita a viver com uma leveza e uma liberdade que são impossíveis para aqueles que se agarram desesperadamente ao que é passageiro. A psicologia sombria da disciplina reside em usar a autossuficiência como um escudo impenetrável. Ao invés de se deixar abalar pelas flutuações do mundo exterior, o estoico encontra sua força dentro de si mesmo. Ele compreende que a disciplina não é apenas sobre fazer o que é difícil, mas sobre construir uma fortaleza interior que nenhuma tempestade externa pode abalar. O cultivo da autossuficiência é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um vencedor. Para fortalecer a autossuficiência, o estoico pratica a meditação sobre a dicotomia do controle, lembrando-se constantemente do que está e do que não está sob seu poder. Ele também cultiva a gratidão pelo que já possui, em vez de focar no que lhe falta. A autossuficiência não é isolamento, mas a capacidade de encontrar a paz e a força dentro de si mesmo, independentemente das circunstâncias externas. É a liberdade de não ser escravo das circunstâncias, mas o mestre de sua própria alma, capaz de encontrar a felicidade na jornada, e não apenas no destino. O propósito inabalável é o alicerce sobre o qual o estoico ergue sua disciplina e sua alta performance. Em um mundo de distrações e de objetivos efêmeros, ter um propósito claro e inabalável te confere uma direção e uma resiliência que poucos possuem. O estoico compreende que a verdadeira felicidade não reside na busca por prazeres momentâneos, mas na busca por uma vida virtuosa e significativa. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E a qualidade dos seus pensamentos é moldada pelo seu propósito. Quando você tem um propósito inabalável, as adversidades se tornam meros obstáculos a serem superados. As críticas se tornam ruído de fundo e as manipulações perdem seu poder. Você se torna um farol de determinação, um indivíduo que não pode ser desviado de seu caminho. Essa é a psicologia sombria da disciplina. Usar seu propósito como um escudo impenetrável, tornando-se imune às tentativas de te desviar ou de te desmotivar. Você se torna uma força da natureza, um indivíduo que age com uma clareza e uma convicção que inspiram e intimidam. A construção de um propósito inabalável é a liberdade de não ser refém das circunstâncias, mas o arquiteto de seu próprio destino. É a capacidade de manter sua compostura e sua clareza mental, mesmo diante de desafios aparentemente intransponíveis. Essa é a jornada para se tornar verdadeiramente um vencedor. Não porque você é invulnerável, mas porque você é soberano sobre sua própria mente e capaz de navegar pelas águas turbulentas da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga. O propósito inabalável é a arma secreta do estoico, que o permite dominar o campo de batalha da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente uma força a ser reconhecida. Para solidificar seu propósito,
O estoico pratica a clarificação de valores, definindo o que realmente importa para ele e alinhando suas ações com esses valores. Ele também utiliza a visualização do sucesso, imaginando-se alcançando seus objetivos e vivendo uma vida virtuosa, usando essa imagem como um guia e um motivador. O propósito inabalável não é um objetivo estático, mas uma bússola interna que o guia através das complexidades da vida, garantindo que cada passo seja dado em direção à sua versão mais elevada de si mesmo. É a liberdade de não ser escravo das distrações, mas o mestre de sua própria direção, capaz de viver uma vida de significado e de impacto, independentemente do que o futuro possa trazer. Finalmente, a ação virtuosa e a maestria pessoal são a culminação da disciplina de ferro estoica. Não basta contemplar a filosofia, é preciso vivê-la com uma intenção estratégica. Diante do caos, das distrações e dos desafios, o estoico não se retrai, mas age com um propósito claro e uma virtude inabalável. Ele foca no que está sob seu controle, suas próprias ações, e as alinha com as virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. A sabedoria o guia para discernir as melhores estratégias para alcançar seus objetivos. A coragem o impulsiona a agir de acordo com o que é certo, mesmo diante do perigo ou da oposição. A justiça o orienta a tratar os outros com equidade, mas sem ingenuidade. E a temperança o ajuda a moderar seus desejos e a manter o equilíbrio, especialmente em momentos de vitória ou derrota. Ao agir virtuosamente no presente, o estoico constrói um caráter forte e uma consciência tranquila. Essa é a verdadeira recompensa, a única que não pode ser tirada por eventos externos ou por manipulações. O poder da disciplina de ferro estoica reside em sua capacidade de viver uma vida de propósito e significado no agora, sem ser refém das circunstâncias. O estoico não busca garantias externas, mas cultiva uma garantia interna, a certeza de que, independentemente do que aconteça, ele terá agido da melhor forma possível, de acordo com sua razão e sua virtude. Essa é a liberdade suprema, a liberdade de ser o mestre de sua própria alma, de não ser refém das circunstâncias, mas o arquiteto de seu próprio destino e uma força inabalável no mundo. A ação virtuosa é o antídoto mais potente contra a procrastinação e a distração, pois ela te tira da passividade da preocupação e te coloca no caminho da maestria pessoal. É a escolha de ser um agente ativo em sua própria vida, de moldar seu caráter e de contribuir para o bem comum, mas sempre com um olho estratégico em sua própria soberania. É a compreensão de que a verdadeira felicidade não é um destino, mas uma jornada contínua de aprimoramento moral, onde cada ação virtuosa é um passo em direção à paz interior e à serenidade inabalável. Que esta jornada pela disciplina de ferro estoica o inspire a desmantelar as distrações, a abraçar o trabalho árduo com coragem e a conquistar a liberdade radical de ser o mestre da sua própria mente. Que a sabedoria dos antigos estoicos ilumine seu caminho, guiando-o para uma vida de propósito, significado e uma serenidade inabalável que transcende as vicissitudes do mundo exterior. Que sua jornada seja um testemunho da força da razão, da beleza da virtude e do poder transformador da autodisciplina. Que você possa, como os grandes estoicos, viver plenamente, morrer sem medo e deixar um legado de sabedoria e coragem para as gerações futuras. A liberdade está ao seu alcance, esperando que você a reivindique. Abrace-a com paixão, pois é na aceitação do seu destino e no amor por ele que você encontrará a verdadeira e duradoura felicidade. É a escolha de ser o arquiteto da sua própria alma, de forjar um espírito que nenhuma adversidade pode quebrar e de amar o seu destino com uma paixão que transcende a compreensão comum. É a jornada para se tornar verdadeiramente livre, não das circunstâncias, mas da tirania da sua própria mente e de viver uma vida de significado e propósito inabalável. Que a chama estoica queime brilhante em seu coração, iluminando o caminho para uma existência plena e virtuosa, onde cada momento é uma oportunidade de praticar a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança, e de abraçar o futuro com uma paz que transcende a compreensão. Abrace a incerteza,
e descubra a inabalabilidade da sua própria alma, tornando-se de fato um vencedor. O estoicismo não é uma filosofia de negação da emoção, mas de sua gestão racional. A disciplina de ferro não significa suprimir sentimentos, mas sim impedir que eles ditem suas ações e sabotem seus objetivos. Em um mundo que nos incentiva a seguir cada impulso, o estoico treina sua mente para ser um observador frio e calculista de suas próprias paixões. Ele compreende que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer a todo momento, mas ter o poder de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. É a capacidade de agir de acordo com a razão, e não com os impulsos e paixões. Epicteto, em seus discursos, nos lembra que a liberdade não é alcançada pela satisfação dos desejos, mas pela eliminação dos desejos. Essa máxima é a pedra angular da disciplina estoica. Quando você domina seus desejos, você se liberta da tirania deles. Você não é mais refém da gratificação instantânea, da procrastinação ou das distrações. Você se torna o mestre de sua própria vontade, capaz de direcionar sua energia para o que realmente importa. A disciplina estoica é a aplicação prática da dicotomia do controle no campo da ação. Você não controla os resultados de seus esforços, mas controla seus próprios esforços, sua dedicação e sua persistência. Ao internalizar essa distinção, você se liberta do fardo de tentar gerenciar o incontrolável e foca sua energia no único domínio onde ela tem poder: suas próprias ações. Essa postura te confere uma vantagem estratégica. Enquanto os outros se perdem em distrações e procrastinação, você avança com propósito e precisão. A disciplina de ferro é a liberdade de não ser refém das suas próprias fraquezas, de não se importar com o que é fácil, mas de focar no que é necessário para alcançar seus objetivos. É a escolha de ser o mestre do seu próprio estado mental, de não permitir que a preguiça ou a tentação tenham o poder de desviar você do seu caminho. Essa é a psicologia sombria da disciplina. Usar a autodisciplina como um motor implacável, tornando-se de fato um vencedor. É a compreensão de que a verdadeira força não reside em evitar o trabalho árduo, mas em abraçá-lo com uma mente fria e calculista, e em preservar sua energia para o que realmente importa: seus objetivos e sua virtude. A disciplina de ferro é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga. A superação da procrastinação não é um evento único, mas uma batalha diária que o estoico vence através de estratégias mentais e hábitos rigorosos. Em um mundo de infinitas opções e distrações, adiar tarefas importantes tornou-se um hábito comum, uma armadilha que rouba nosso tempo, nossa energia e nosso potencial. O estoico, no entanto, confronta a procrastinação com uma estratégia implacável. Ele compreende que a procrastinação não é uma falha de caráter, mas uma falha de julgamento, uma preferência pelo prazer imediato em detrimento do bem a longo prazo. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, nos adverte: enquanto adiamos, a vida passa. Essa máxima é um lembrete contundente da urgência de agir. O estoico não espera pela motivação. Ele cria a motivação através da ação. Ele compreende que a ação gera mais ação, e que o primeiro passo, por menor que seja, é o mais importante. A superação da procrastinação é a aplicação da virtude da coragem no campo da autodisciplina. É a coragem de enfrentar o desconforto inicial de uma tarefa, de resistir à tentação da distração e de persistir mesmo quando a vontade falha. O estoico treina sua mente para focar no processo, não no resultado. Ele se dedica a fazer o seu melhor no presente, a agir com sabedoria, coragem, justiça e temperança em cada momento, e deixa o resultado para o destino. Essa atitude, longe de ser passiva, é a forma mais elevada de ação, pois nos permite agir com total dedicação e excelência, sem sermos paralisados pelo medo do fracasso. É a liberdade de dar o seu melhor, sabendo que o seu valor não reside no sucesso ou no fracasso externo, mas na qualidade de suas intenções e ações. A psicologia sombria da disciplina reside em usar a ação como um antídoto contra a inércia. Ao invés de esperar pela inspiração, o estoico age, e a inspiração o segue. Ele compreende que a disciplina não é um estado,
mas um hábito, uma série de pequenas escolhas feitas repetidamente. Cada vez que você escolhe agir em vez de procrastinar, você fortalece seu músculo da disciplina, tornando-se mais resistente às tentações futuras. A superação da procrastinação é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos das distrações com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um vencedor. Para isso, ele utiliza técnicas como a regra dos 2 minutos, onde qualquer tarefa que leve menos de 2 minutos é feita imediatamente, e a técnica Pomodoro, que divide o trabalho em blocos focados, intercalados com pequenas pausas. Essas estratégias, embora modernas, alinham-se perfeitamente com a ética estoica de ação deliberada e foco no presente. Ele também pratica a visualização do eu futuro, imaginando a dor do arrependimento de não ter agido e a satisfação de ter cumprido seu dever, usando essa imagem como um poderoso motivador. A procrastinação é, em essência, uma fuga do desconforto. O estoico, ao abraçar o desconforto voluntário, desarma essa fuga, tornando-se imune aos seus apelos. Ele compreende que a verdadeira liberdade não é a ausência de desconforto, mas a capacidade de enfrentá-lo com coragem e de transformá-lo em um catalisador para o crescimento. É a escolha de ser o mestre do seu próprio tempo, de não permitir que a preguiça ou a tentação roubem seu potencial, e de viver uma vida de propósito e significado, onde cada dia é uma oportunidade de avançar em direção aos seus objetivos com uma determinação implacável. O foco inabalável é a capacidade de direcionar sua atenção para uma única tarefa, eliminando todas as distrações e mantendo a concentração até a conclusão. Em um mundo de sobrecarga de informações e de multitarefas, o foco se tornou uma commodity rara, mas essencial para a alta performance. O estoico, no entanto, cultiva o foco como uma virtude, uma manifestação da sua maestria mental. Ele compreende que a atenção é o seu recurso mais valioso e que desperdiçá-la em distrações é um ato de autossabotagem. Marco Aurélio, em suas meditações, nos aconselha: não se perturbe com o futuro. Você o enfrentará, se precisar, com as mesmas armas da razão que o armam contra o presente. Essa máxima é a essência do foco estoico: concentrar toda a sua energia no momento presente, na tarefa em mãos, sem se deixar desviar por preocupações sobre o futuro ou arrependimentos sobre o passado. O estoico treina sua mente para ser um laser, capaz de cortar o ruído e de se concentrar no que realmente importa. Ele pratica a atenção plena, prosoche, a vigilância constante sobre seus pensamentos e suas ações, garantindo que eles estejam alinhados com seus objetivos e seus valores. O foco inabalável é a aplicação da virtude da sabedoria no campo da produtividade. É a sabedoria de discernir o que é essencial e o que é trivial, de eliminar as distrações e de direcionar sua energia para o que produz os maiores resultados. O estoico compreende que a multitarefa é uma ilusão, uma forma de fazer muitas coisas mal feitas. Ele prefere fazer uma coisa de cada vez, mas fazê-la com excelência e dedicação total. A psicologia sombria da disciplina reside em usar o foco como um amplificador de poder. Ao invés de dispersar sua energia em 1000 direções, o estoico a concentra em um único ponto, criando um impacto desproporcional. Ele compreende que a disciplina não é apenas sobre fazer o que é difícil, mas sobre fazer o que é certo, com a máxima eficiência e eficácia. O foco inabalável é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos das distrações com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um vencedor. Para aprimorar o foco, o estoico estabelece ambientes de trabalho sem distrações, desativando notificações, fechando abas desnecessárias e comunicando sua necessidade de concentração aos outros. Ele também pratica a meditação para treinar sua atenção e a leitura profunda para fortalecer sua capacidade de concentração em tarefas complexas. O foco não é um estado passivo, mas uma habilidade ativa que é cultivada através da prática deliberada. É a escolha de ser o mestre da sua própria atenção, de não permitir que sua mente seja sequestrada por impulsos externos e de direcionar sua energia para o que realmente importa, com uma precisão implacável.
A resiliência inabalável é a capacidade de se recuperar rapidamente de adversidades, de aprender com os fracassos e de persistir diante dos obstáculos. Em um mundo de constantes desafios e incertezas, a resiliência se tornou uma característica essencial para a alta performance e para a realização pessoal. O estoico, no entanto, cultiva a resiliência não como uma característica inata, mas como uma virtude, uma manifestação da sua maestria mental. Ele compreende que a vida é cheia de altos e baixos, e que a verdadeira força não reside em evitar as quedas, mas em se levantar mais forte a cada vez. Epicteto, em seus discursos, nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre as coisas. Essa máxima é a pedra angular da resiliência estoica. Quando você domina a arte de controlar suas reações, você se torna intocável. As adversidades perdem seu poder de choque, os fracassos se tornam oportunidades de aprendizado e os obstáculos se transformam em degraus para o sucesso. A resiliência inabalável é a aplicação da virtude da coragem no campo da autodisciplina. É a coragem de enfrentar o desconforto, de persistir diante da dor e de manter a fé em si mesmo quando tudo parece dar errado. O estoico treina sua mente para ver os desafios como oportunidades de crescimento, como testes para fortalecer sua alma. Ele pratica a premeditatio malorum, a premeditação dos males, não para gerar pessimismo, mas para se preparar mentalmente para as adversidades. Ao contemplar os piores cenários, ele se familiariza com eles, diminuindo seu poder de choque caso se concretizem. Essa prática o liberta do medo do desconhecido e o capacita a enfrentar qualquer desafio com uma mente calma e um espírito inabalável. A psicologia sombria da disciplina reside em usar a resiliência como um escudo impenetrável. Ao invés de se deixar abater pelos fracassos, o estoico os abraça como parte do processo de aprendizado. Ele compreende que a disciplina não é apenas sobre fazer o que é difícil, mas sobre persistir no que é certo, mesmo quando os resultados não são imediatos. A resiliência inabalável é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos das adversidades com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um vencedor. Para fortalecer a resiliência, o estoico pratica a aceitação radical do que não pode ser mudado, focando sua energia no que está sob seu controle. Ele também cultiva uma rede de apoio de indivíduos virtuosos que o inspiram e o apoiam em momentos de dificuldade. A resiliência não é um traço isolado, mas um conjunto de habilidades que são desenvolvidas através da prática constante e da reflexão. É a escolha de ser o mestre da sua própria narrativa, de transformar cada revés em um capítulo de superação e de viver uma vida de propósito e significado, onde cada desafio é uma oportunidade de fortalecer sua alma e de se tornar um verdadeiro vencedor. A gestão do tempo como um recurso finito e precioso é uma habilidade crucial para a disciplina e a alta performance. Em um mundo onde o tempo é frequentemente desperdiçado em distrações e atividades triviais, o estoico compreende que o tempo é o seu recurso mais valioso e que cada momento é uma oportunidade de agir virtuosamente e de progredir em direção aos seus objetivos. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, nos adverte: não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. Essa máxima é um lembrete contundente da importância de gerenciar o tempo com sabedoria. O estoico não espera pelo tempo, ele o cria através da disciplina e da priorização. Ele compreende que a vida é finita e que cada dia é um presente a ser usado com propósito. A gestão do tempo estoica é a aplicação da virtude da temperança no campo da produtividade. É a temperança de resistir à tentação da gratificação instantânea, de eliminar as distrações e de focar no que realmente importa. O estoico treina sua mente para ser um guardião do tempo, capaz de proteger seus momentos mais valiosos de serem roubados por atividades triviais. Ele pratica a reflexão diária, examinando como usou seu tempo e identificando áreas onde poderia ter sido mais eficiente e produtivo. Essa autoavaliação honesta não é para autocrítica destrutiva, mas para aprendizado e melhoria contínua. Ela reforça a consciência de si
e a capacidade de alinhar suas ações com seus objetivos, transformando cada dia em uma oportunidade de crescimento e aprimoramento moral. A psicologia sombria da disciplina reside em usar a gestão do tempo como um multiplicador de poder. Ao invés de se deixar levar pelo fluxo do tempo, o estoico o domina, direcionando-o para o que produz os maiores resultados. Ele compreende que a disciplina não é apenas sobre fazer o que é difícil, mas sobre fazer o que é certo, com a máxima eficiência e eficácia. A gestão do tempo como um recurso finito é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos das distrações com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um vencedor. Para otimizar a gestão do tempo, o estoico utiliza a matriz de Eisenhower, priorizando tarefas com base em sua urgência e importância. Ele também adota a prática de bloqueio de tempo, dedicando períodos específicos para tarefas de alta prioridade, protegendo-os de interrupções. A gestão do tempo não é apenas sobre ser produtivo, mas sobre ser intencional com a sua vida, garantindo que cada momento seja gasto de forma alinhada com seus valores e seus objetivos mais elevados. É a liberdade de não ser escravo do tempo, mas o mestre de seus próprios momentos, capaz de direcionar sua energia para o que realmente importa e de alcançar seus objetivos com uma precisão implacável. O desapego dos resultados é um pilar fundamental para a disciplina e a alta performance. Em nossa sociedade, somos condicionados a vincular nossa felicidade e nosso valor aos resultados de nossas ações. O sucesso profissional, a riqueza material, o reconhecimento social. Essa mentalidade nos torna reféns do futuro, pois nossa paz de espírito depende de um desfecho específico que, por sua própria natureza, está fora do nosso controle total. O estoico, ao contrário, pratica o desapego radical dos resultados. Ele se concentra inteiramente no processo, na qualidade de suas ações e na pureza de suas intenções. Epicteto ilustra isso com a metáfora do arqueiro. O arqueiro controla a escolha do arco, a tensão da corda, a mira e a liberação da flecha. Mas ele não controla o vento, o movimento do alvo ou se a flecha atingirá o centro. Sua virtude reside na perfeição de sua técnica, não no acerto do alvo. Da mesma forma, o estoico se dedica a fazer o seu melhor em cada empreendimento, agindo com sabedoria, coragem, justiça e temperança. Ele se esforça para ser um bom profissional, um bom amigo, um bom cidadão. Mas ele não se apega ao sucesso ou ao fracasso externo. Se o resultado for favorável, ele o aceita com gratidão, mas sem euforia. Se for desfavorável, ele o aceita com equanimidade, sem desespero ou autopiedade. Essa atitude o liberta da tirania da expectativa. A ansiedade surge quando há uma lacuna entre o que desejamos e o que tememos. Ao nos desapegarmos do desejo por um resultado específico, eliminamos essa lacuna e, consequentemente, a ansiedade. Isso não significa falta de ambição ou de esforço, mas sim uma ambição e um esforço que são intrinsecamente motivados pela virtude, e não pela busca de recompensas externas. A psicologia sombria da disciplina reside em usar o desapego dos resultados como um escudo impenetrável. Ao invés de se deixar paralisar pelo medo do fracasso, o estoico age com total liberdade e eficácia, pois sua motivação é interna e não externa. Ele compreende que a disciplina não é apenas sobre fazer o que é difícil, mas sobre fazer o que é certo, com a máxima eficiência e eficácia, independentemente do resultado. O desapego dos resultados é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos das incertezas com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um vencedor. Para aprofundar o desapego, o estoico pratica a meditação sobre a impermanência, lembrando-se de que tudo é transitório e que o apego excessivo a resultados externos é uma fonte de sofrimento. Ele também cultiva a gratidão pelo processo e pelo esforço, independentemente do desfecho. O desapego dos resultados não é uma renúncia à ambição, mas uma redefinição do sucesso, onde a verdadeira vitória reside na qualidade de suas ações e na paz de sua consciência. É a liberdade de não ser escravo dos seus resultados, mas o mestre das suas ações, capaz de encontrar a felicidade na jornada e não apenas no destino.
A aceitação da adversidade como treinamento é uma das características mais distintivas da disciplina estoica. Em vez de ver os obstáculos como impedimentos, o estoico os enxerga como oportunidades de crescimento, como testes para fortalecer sua alma e aprimorar suas virtudes. Marco Aurélio, em suas Meditações, nos lembra: o que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Essa máxima encapsula a atitude estoica em relação à adversidade. Cada desafio, cada dificuldade, cada revés se torna uma oportunidade para praticar a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança. O estoico não foge da adversidade, ele a abraça. Ele compreende que a vida é um campo de treinamento constante e que os obstáculos são os pesos que nos tornam mais fortes. Essa aceitação radical da adversidade o capacita a enfrentar qualquer desafio com uma mente calma e um espírito inabalável. A psicologia sombria da disciplina reside em usar a adversidade como um catalisador para o crescimento. Ao invés de se deixar abater pelos problemas, o estoico os utiliza como oportunidades para aprimorar suas habilidades, para fortalecer sua resiliência e para aprofundar sua compreensão da vida. Ele compreende que a disciplina não é apenas sobre fazer o que é difícil, mas sobre transformar o difícil em uma oportunidade de maestria. A aceitação da adversidade como treinamento é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos dos desafios com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um vencedor. Para aprofundar essa aceitação, o estoico pratica a visualização negativa, contemplando os piores cenários para se preparar mentalmente e perceber que sua força interior é maior do que qualquer problema externo. Ele também cultiva a gratidão pelas lições aprendidas através da adversidade, vendo cada obstáculo como um professor. A aceitação da adversidade não é uma resignação passiva, mas uma forma ativa de engajamento com a realidade, onde cada desafio é uma oportunidade de fortalecer sua alma e de se tornar um verdadeiro vencedor. É a liberdade de não ser escravo das circunstâncias, mas o mestre de sua própria resposta, capaz de transformar qualquer obstáculo em um degrau para o sucesso e de alcançar seus objetivos com uma determinação implacável. O cultivo da autossuficiência é um pilar fundamental para a disciplina e a alta performance. Em um mundo que nos incentiva a depender de fatores externos para nossa felicidade e sucesso, o estoico busca a autossuficiência, a capacidade de encontrar a paz e a realização dentro de si mesmo. Epicteto, em seus discursos, nos lembra: não busque que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como acontecem, e você prosperará. Essa máxima é a essência da autossuficiência estoica. Quando você se liberta da necessidade de que o mundo se conforme aos seus desejos, você se torna imune às frustrações e às decepções. Você encontra a felicidade na sua própria capacidade de se adaptar, de aceitar o que não pode ser mudado e de focar no que está sob seu controle. O estoico compreende que a verdadeira riqueza não reside em bens materiais ou em reconhecimento externo, mas na sua própria virtude e na sua paz interior. Ele pratica o desconforto voluntário, expondo-se a pequenas privações para perceber que sua felicidade não depende do conforto ou do luxo. Essa prática o liberta do medo da perda e o capacita a viver com uma leveza e uma liberdade que são impossíveis para aqueles que se agarram desesperadamente ao que é passageiro. A psicologia sombria da disciplina reside em usar a autossuficiência como um escudo impenetrável. Ao invés de se deixar abalar pelas flutuações do mundo exterior, o estoico encontra sua força dentro de si mesmo. Ele compreende que a disciplina não é apenas sobre fazer o que é difícil, mas sobre construir uma fortaleza interior que nenhuma tempestade externa pode abalar. O cultivo da autossuficiência é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um vencedor. Para fortalecer a autossuficiência, o estoico pratica a meditação sobre a dicotomia do controle, lembrando-se constantemente do que está e do que não está sob seu poder. Ele também cultiva a gratidão pelo que já possui, em vez de focar no que lhe falta.
A autossuficiência não é isolamento, mas a capacidade de encontrar a paz e a força dentro de si mesmo, independentemente das circunstâncias externas. É a liberdade de não ser escravo das circunstâncias, mas o mestre de sua própria alma, capaz de encontrar a felicidade na jornada, e não apenas no destino. O propósito inabalável é o alicerce sobre o qual o estoico ergue sua disciplina e sua alta performance. Em um mundo de distrações e de objetivos efêmeros, ter um propósito claro e inabalável te confere uma direção e uma resiliência que poucos possuem. O estoico compreende que a verdadeira felicidade não reside na busca por prazeres momentâneos, mas na busca por uma vida virtuosa e significativa. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E a qualidade dos seus pensamentos é moldada pelo seu propósito. Quando você tem um propósito inabalável, as adversidades se tornam meros obstáculos a serem superados. As críticas se tornam ruído de fundo e as manipulações perdem seu poder. Você se torna um farol de determinação, um indivíduo que não pode ser desviado de seu caminho. Essa é a psicologia sombria da disciplina. Usar seu propósito como um escudo impenetrável, tornando-se imune às tentativas de te desviar ou de te desmotivar. Você se torna uma força da natureza, um indivíduo que age com uma clareza e uma convicção que inspiram e intimidam. A construção de um propósito inabalável é a liberdade de não ser refém das circunstâncias, mas o arquiteto de seu próprio destino. É a capacidade de manter sua compostura e sua clareza mental, mesmo diante de desafios aparentemente intransponíveis. Essa é a jornada para se tornar verdadeiramente um vencedor. Não porque você é invulnerável, mas porque você é soberano sobre sua própria mente e capaz de navegar pelas águas turbulentas da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga. O propósito inabalável é a arma secreta do estoico, que o permite dominar o campo de batalha da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente uma força a ser reconhecida. Para solidificar seu propósito, o estoico pratica a clarificação de valores, definindo o que realmente importa para ele e alinhando suas ações com esses valores. Ele também utiliza a visualização do sucesso, imaginando-se alcançando seus objetivos e vivendo uma vida virtuosa, usando essa imagem como um guia e um motivador. O propósito inabalável não é um objetivo estático, mas uma bússola interna que o guia através das complexidades da vida, garantindo que cada passo seja dado em direção à sua versão mais elevada de si mesmo. É a liberdade de não ser escravo das distrações, mas o mestre de sua própria direção, capaz de viver uma vida de significado e de impacto, independentemente do que o futuro possa trazer. Finalmente, a ação virtuosa e a maestria pessoal são a culminação da disciplina de ferro estoica. Não basta contemplar a filosofia, é preciso vivê-la com uma intenção estratégica. Diante do caos, das distrações e dos desafios, o estoico não se retrai, mas age com um propósito claro e uma virtude inabalável. Ele foca no que está sob seu controle, suas próprias ações, e as alinha com as virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. A sabedoria o guia para discernir as melhores estratégias para alcançar seus objetivos. A coragem o impulsiona a agir de acordo com o que é certo, mesmo diante do perigo ou da oposição. A justiça o orienta a tratar os outros com equidade, mas sem ingenuidade. E a temperança o ajuda a moderar seus desejos e a manter o equilíbrio, especialmente em momentos de vitória ou derrota. Ao agir virtuosamente no presente, o estoico constrói um caráter forte e uma consciência tranquila. Essa é a verdadeira recompensa, a única que não pode ser tirada por eventos externos ou por manipulações. O poder da disciplina de ferro estoica reside em sua capacidade de viver uma vida de propósito e significado no agora, sem ser refém das circunstâncias. O estoico não busca garantias externas, mas cultiva uma garantia interna, a certeza de que, independentemente do que aconteça, ele terá agido da melhor forma possível, de acordo com sua razão e sua virtude. Essa é a liberdade suprema, a liberdade de ser o mestre de sua própria alma,
de não ser refém das circunstâncias, mas o arquiteto de seu próprio destino e uma força inabalável no mundo. A ação virtuosa é o antídoto mais potente contra a procrastinação e a distração, pois ela te tira da passividade da preocupação e te coloca no caminho da maestria pessoal. É a escolha de ser um agente ativo em sua própria vida, de moldar seu caráter e de contribuir para o bem comum, mas sempre com um olho estratégico em sua própria soberania. É a compreensão de que a verdadeira felicidade não é um destino, mas uma jornada contínua de aprimoramento moral, onde cada ação virtuosa é um passo em direção à paz interior e à serenidade inabalável. Que esta jornada pela disciplina de ferro estoica o inspire a desmantelar as distrações, a abraçar o trabalho árduo com coragem e a conquistar a liberdade radical de ser o mestre da sua própria mente. Que a sabedoria dos antigos estoicos ilumine seu caminho, guiando-o para uma vida de propósito, significado e uma serenidade inabalável que transcende as vicissitudes do mundo exterior. Que sua jornada seja um testemunho da força da razão, da beleza da virtude e do poder transformador da autodisciplina. Que você possa, como os grandes estoicos, viver plenamente, morrer sem medo e deixar um legado de sabedoria e coragem para as gerações futuras. A liberdade está ao seu alcance, esperando que você a reivindique. Abrace-a com paixão, pois é na aceitação do seu destino e no amor por ele que você encontrará a verdadeira e duradoura felicidade. É a escolha de ser o arquiteto da sua própria alma, de forjar um espírito que nenhuma adversidade pode quebrar e de amar o seu destino com uma paixão que transcende a compreensão comum. É a jornada para se tornar verdadeiramente livre, não das circunstâncias, mas da tirania da sua própria mente e de viver uma vida de significado e propósito inabalável. Que a chama estoica queime brilhante em seu coração, iluminando o caminho para uma existência plena e virtuosa, onde cada momento é uma oportunidade de praticar a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança, e de abraçar o futuro com uma paz que transcende a compreensão. Abrace a incerteza e descubra a inabalabilidade da sua própria alma, tornando-se de fato um vencedor.